A sensação que eu tenho que é isso que acontece. Você conhece Cristo ali pelo Evangelho, algo muito rapidamente, ou muito, como que eu posso dizer, inicial. E ele é uma pedra. A gente falou sobre isso. Ele é uma pedra que constrói, né? É a primeira pedra, a pedra principal do templo de Deus. Mas ao passo que você vai tendo contato, que você vai tendo um relacionamento, que você vai crescendo em comunhão com ele, ele se torna seu amigo íntimo, não apenas o seu amigo íntimo, mas o seu melhor amigo, aquele com o qual você conversa cotidianamente, diariamente, o tempo todo, ele é que está contigo o tempo todo. Quanto mais isso vai crescendo, muito mais você vai vendo esse amor, as dimensões desse amor. Você vai compreendendo esse amor. É por isso que aqui eu estou falando de compreensão, mas já estou entrando no aspecto do conhecimento. Porque a palavra conhecer, na Bíblia, eu já falei isso, né? Ela tem a conotação de relacionamento e experiência. Compreender por compreender não é o suficiente. Não é que você não precisa compreender. Tá? Aqui são as duas coisas juntas. Exige a razão. Você precisa compreender o amor. Mas, além de compreender, você precisa conhecer o amor. Cristianismo não é uma religião que exclui a experiência, mas também não é uma religião que exclui a razão. São duas coisas que precisam andar em equilíbrio, né? Então Paulo vem e fala compreender e conhecer. Compreender está no sentido da teoria. Você conhece o Evangelho, você então tem acesso a esse amor, a essa grandiosidade que é o Evangelho, esse poder que é o Evangelho. Mas você só vai conseguir, de fato, provar disso, experimentar isso, viver isso, quando você conhecer. Conhecer Cristo. Conheça, tenha relacionamento com Ele, viva com Ele, converse com Ele. Gente, eu estava pensando como que eu poderia falar sobre isso aqui hoje. E eu passei o dia inteiro em uma certa aflição, porque eu não acho que eu tenho condições nem vocabulário para poder fazer com que isso seja compreendido, até porque até eu mesmo acho que eu não consegui compreender essa grandiosidade que Paulo está pedindo. Mas assim, eu tenho um conselho, já que eu não consigo explicar, eu tenho um conselho. Queiram, desejem, ardam de desejo, estejam abrasados de desejo de ter relacionamento com Cristo. E aí eu quero trazer de fato, gente, não escandalizem, tá? Sejam sóbrios e espirituais. Eu queria trazer a ideia mesmo do abrasar-se daquele impulso natural que nós temos como homens e como seres humanos para a ideia da sexualidade. Vocês conhecem, todo mundo aqui conhece esse impulso que temos em relação a essa dimensão do ser humano da sexualidade. Né? Algo que nos faz desejar. Eu seria hipócrita de não falar sobre isso, vocês sabem do que eu estou falando, vocês são adultos. A ideia, gente, é que vocês estejam de fato abrasados. Tem algum lugar que Paulo escreve sobre casamento, né? Que seria interessante que os homens permanecessem como ele, né? Castos, solteiros, mas que se fosse por motivos de se sentirem abrasados, era melhor que se casassem. Abrasados no sentido de serem abrasados no sentido de brasa mesmo, de a coisa ficar quente demais. Então é melhor que se casem. Então o que eu queria repassar seria exatamente isso. Ardam de desejo por Cristo. Ardam. Que o coração de vocês desejem, e o meu também, que desejem esse Cristo. Desejem conhecê-lo, desejem ter intimidade com Ele. Desejem ter conhecimento dele, que desejem aprofundar-se e amá-lo e demonstrar esse amor nas suas atitudes e demonstrar esse amor nas suas conversas com ele. Queiram, não faz muito tempo que isso aconteceu comigo, está acontecendo gradativamente e eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Logo no início eu ficava pensando, eu queria isso, eu desejava e desejo cada vez mais. Mas quando, por exemplo, eu ia orar em todo tempo, né? Isso é um mandamento bíblico, orar em todo tempo, sem cessar.
E aí tinha hora que eu queria exercer esse mandamento e fazer isso, mas eu tinha a sensação de que eu estava ficando doido. Parecia que eu estava conversando com alguém e não existia esse alguém. Eu estava tipo dirigindo ou fazendo qualquer coisa, trabalhando no meu trabalho aqui, fazendo minhas coisas e começava a conversar mesmo, conversar falando. E a sensação que eu tinha no início era que eu estava ficando doido, como se eu estivesse falando sozinho. Mas não tem problema, comece assim. Se você ainda não tem esse relacionamento com Cristo dessa forma, comece assim, porque hoje eu vejo os frutos disso. Hoje, a sensação que eu tenho é que essa intimidade tem aumentado cada vez mais, no sentido de perceber que eu não estou falando só, que Ele está ali. Ele está ali. Não é conto da carochinha. Não é uma história que inventaram. Ele está. Ele está aqui do nosso lado. E dá pra, eu não preciso senti-lo. Eu só preciso crer. Às vezes é muito mais comum a gente não sentir. E talvez a gente esteja muito dependente dos sentimentos, da flor da pele, né? Dos nossos sensores, né? Dessa sensação. Não, a gente não depende, a gente não é escravo disso. A gente é escravo da nossa fé. Creia que Ele está e Ele ouve. E Ele é o seu amigo. E cresça em intimidade, cresça em relacionamento, cresça, deseje ardentemente estar com Ele. Ele é seu amigo. Não ache que Cristo é uma coisa que está longe, que está lá nas alturas, inacessíveis, e que você não consegue adentrar no trono da graça. Não. Ele abriu acesso ao Pai. Ele rasgou o véu do templo. Você agora pode, pela fé, entrar na presença do Pai. Pela fé. Não é por amuletos, não é por rituais, não é pela fé, não é por sentimentos, não é por sentimentos. Não é porque você está com vontade, eu estou com vontade de orar, ou eu não estou agora, não vou orar. Não é por isso. Não é assim que funciona. É pela fé. Creia. Simplesmente creia. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Mas é a coisa mais difícil. Porque nós somos incrédulos por natureza. E o que a gente vê nesses textos, nessa grandiosidade que Paulo está querendo fazer com que as pessoas compreendam e conheçam. E está pedindo a Deus, pelo amor de Deus, com todas as riquezas gloriosas que o Senhor tem, faz com que esse povo compreenda e conheça o amor de Cristo. E isso está relacionado intrinsecamente à razão e à experiência. Conheça, compreenda, ou seja, leia, aprenda, está aqui nas Escrituras, você vai compreender olhando para as Escrituras. Mas conheça, você vai conhecer em oração, em relacionamento. Não tem... Olha que ilustração interessante que eu vi hoje. E eu vou parafrasear, não vou dar a mesma ilustração, mas eu vou parafrasear. Quando você está numa churrascaria e você de longe vê um espeto de uma picanha gordurosa, suculenta, deliciosa, quentinha, a fumaça subindo, um cheiro maravilhoso, e você simplesmente olha para aquilo ali e compreende que aquilo ali está uma delícia. Que aquilo ali é uau, maravilhoso. Você só tem a compreensão, mas você não tem o conhecimento. Para que você conheça, você precisa provar daquilo. Não adianta você ver, não adianta você entender, não adianta você saber. Você tem que comer. Com Cristo é a mesma coisa. Não adianta você saber. Tá cheio de gente que sabe, tá cheio de gente que entendeu, tá cheio de gente que compreendeu, mas tá cheio de gente que não conheceu, porque não entendeu que precisa de relacionamento. Não adianta você achar que sabe. Você tem que conhecer Cristo. Conheça-o. Olhe para o amor dele. De longe, dá uma afastadinha e observe a imensidão desse amor. Esse amor que é 3D, ele entra e invade todas as áreas da sua vida, todos os vazios que você da sua existência. Tudo ele invade e preenche. Mas não apenas olhe. Prove dele. Se alimente dele. Viva dele.